Olá, Brasil Esportes no ar nesta sexta-feira, dia 15 de maio de 2015, e o clássico tão esperado entre Boca Juniors e River Plate acabou antes do esperado. Os jogadores do River foram atingidos por spray de pimenta. Vamos também falar muito de Brasileirão, segunda rodada da Série A e da Série B e com possíveis estreias. Pelo Fluminense, Magno Alves pode jogar ao lado do Fred, diante do Atlético Mineiro. E para você que queria tanto ver o Armeiro, ele vai jogar diante do Sport. E a Série C vai começar neste fim de semana. 10 jogos abrem a primeira rodada e grandes potências, grandes campeões estaduais. Entre eles, o Confiança, campeão sergipano, tem também o Fortaleza, campeão cearense, e o Cuiabá, o único time que nessa temporada conquistou 2. Mais falado nessa sexta-feira no meio do futebol foi o que aconteceu ontem lá na La Bombonera, em Buenos Aires, no clássico entre Boca Juniors e River Plate. A festa foi linda no começo, a torcida foi mesmo incentivar o Boca Juniors, mas olha aí o que aconteceu no intervalo. O torcedor do Boca Juniors colocou spray de pimenta no túnel do River Plate. E o resultado foi esse. Muitos jogadores reclamavam da ardência nos olhos. E aí os torcedores do Boca Juniors, eles tentaram invadir o campo, mas não conseguiram. E depois de mais ou menos 1 hora de paralisação, a arbitragem resolveu suspender o jogo. Não tem data para esse jogo acontecer novamente, a Conmebol ainda não se pronunciou. Mas, André, resumindo tudo o que aconteceu ontem, muitos estão perguntando que o Boca Juniors tem que ser eliminado, mas aí a gente já lembra do Corinthians. O Corinthians não foi eliminado e olha que teve morte naquele jogo do Corinthians, né? O que deve acontecer para você de agora em diante? O Boca Juniors deve ser eliminado ou não? Mesmo tendo morte naquele episódio do Corinthians, o episódio é totalmente diferente desse. É pior, né? A torcida do Boca tentou influenciar no resultado, tentou prejudicar o adversário. Aquele rapaz, ele não anda com aquele gás de pimenta para assistir um jogo onde só tinha torcida do Boca. Ele ia jogar em torcedor dele mesmo? Ele levou esse gás de pimenta já preparado para fazer alguma lambança. E o que era? Rasgar ali o túnel inflável e jogar a bomba de gás de pimenta lá dentro para o quê? Prejudicar o River Plate, para o River Plate no segundo tempo ficar debilitado e o Boca Juniors vencer o jogo. Então, diante disso, o Boca Juniors tem que ser eliminado do campeonato. E se sou eu na Conmebol, elimino da próxima Libertadores também. Pois é. E o pior de tudo isso, André, foi que os jogadores do Boca Juniors aplaudiram a torcida no final do jogo. Ou seja, estamos de acordo. Então, aí vem a punição também, outra punição ao clube e aos torcedores. Penalização criminal para quem fez isso e o estádio interditado. Aliás, o estádio acaba de ser interditado pela promotoria, pelo Ministério Público da Argentina. Já está fechado, já está lacrado, não pode ter jogo, nem o pessoal, os funcionários do Boca podem entrar no estádio para as inspeções policiais. Eu acredito em punição pesada. Tem muita gente achando que não vai dar nada, mas vai dar alguma coisa assim. É isso, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Série C. Antes a gente falar das grandes potências que vão participar deste ano, vamos conferir os jogos. Quem enfrenta quem neste fim de semana, com 10 jogos. Começando pelo Grupo A. O Confiança vai jogar contra o Asa, o Vila Nova vai jogar contra o Cuiabá no domingo, o Botafogo da Paraíba joga contra o Salgueiro, o Águia enfrenta o América de Natal e o Icasa vai jogar contra o Fortaleza. Agora, Grupo B, Tombense joga contra o Tupi, 2 times de Minas, Brasil de Pelotas contra o Juventude, Londrina contra a Portuguesa, Caxias contra o Madureira e o Guaratinguetá joga contra o Guarani. Bom, no Grupo A, grandes times e campeões estaduais vão participar dessa Série C neste ano. Entre eles, o Cuiabá, que é destaque nessa temporada, já conquistou 2 títulos. Copa Verde e Campeonato Mato Grossense. Chega forte, né, André? Chega forte. Esse Grupo A está muito equilibrado, Luciana. 4 campeões estaduais, tem o América de Natal, tem o Fortaleza, tem o Confiança,
Se a gente for contar a segunda divisão, tem um quinto aí, que é o Vila Nova, que foi campeão da segunda divisão de Goiás. Tem o Botafogo, que ainda pode conquistar o Campeonato Paraibano, está no quadrangular final. O Asa, que só perdeu um jogo no Campeonato Alagoano. O Icasa, que chegou nas semifinais do Campeonato Cearense. E o único que não foi bem no Campeonato Estadual foi o Águia, lá do Pará. Então o grupo está muito equilibrado. Do outro lado, temos times de tradição. Pois é, esse aí vocês estão vendo a imagem do Vila, né? O Vila que subiu para a Série A do Campeonato Goiano. Essas imagens que vocês estão vendo, gente, maioria times do grupo A. Tem também o gol do Tupi que eliminou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Tupi está no grupo B. E no grupo B, André, além do Tupi, qual outro time que entra com força? Tombense que está vindo da conquista da Série D do Campeonato Brasileiro, que também disputou um bom Campeonato Mineiro, chegou às semifinais. Tem a tradição do Juventude e do Caxias, e ainda o Brasil de Pelotas, que é outro time que tem um trabalho já de longo prazo, que deve dar trabalho nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E mais com o nome, com a tradição, a Portuguesa e o Guarani, que são incógnitas. E agora confira o Pronto Falei. O São Paulo precisa decidir o que vai fazer com o Rogério Ceni. Ele tem mais 15 jogos a disputar até vencer o contrato. Então ele vai iniciar, mas não vai terminar o Campeonato Brasileiro. Não vai ter a disponibilidade de participar da Copa do Brasil, pois a Copa do Brasil começará para o São Paulo depois do final do contrato do Rogério Ceni. Eu entendo que o goleiro que vai começar o campeonato tem que terminar. Então eles têm que decidir se ele encerra agora a carreira ou se ele termina, estende logo o contrato e termina o Campeonato Brasileiro pela equipe do São Paulo. Mas eles não devem fazer isso, não. Eles vão colocar o Rogério Ceni para jogar essas 15 partidas, vão fazer festa de despedida em alguns jogos, inclusive no último jogo que está marcado para ser contra a equipe do Cruzeiro. Não é o correto, isso atrapalha o time, não é o ideal. O ideal para o futebol é time planejado e pronto, desde o início do campeonato para terminar a competição. Mas vamos ver no que dá. Confirmo, eu acho que o São Paulo tem que definir se o Rogério Ceni termina ou não a carreira agora. Pronto, falei. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é Série A. Vamos conferir quem joga contra quem neste fim de semana e comentar sobre a possível estreia do Magno Alves pelo Fluminense. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir se você vai aparecer na nossa torcida nesta sexta-feira. Começando com Anderson lá de Criciúma, Santa Catarina. César, Elidete e Maximus, de São Luís do Maranhão. Daniel, de Cacoal, Piauí, palmeirense, Daniel. Mais palmeirense, Genilson e a Emanuela, de Canindé, Sergipe. Gil, de Correntina, Bahia, com o seu violão. Parece que é o melhor amigo dele, né? Luana, de General Salgado, São Paulo. Marcos, Carlos e Adriana, curtindo todos no sofá. De Campo Bom, Rio Grande do Sul. Marlene, Marlisson e Mariane, família dos M's, de São Luís do Maranhão. Messias é lá de Ribeirópolis, Sergipe. Nilzete, de Ipatinga, Minas Gerais. Pedro, de Telêmaco Borba, Paraná, curtindo Brasil Esportes. Reginaldo é lá de Apuí, Amazonas. Não, gente, não é possível. Rivanildo, de Igarapé-Açu, Pará. Com bode. Com bode. Aqui tem de tudo, né? Vandinho, torce o Vasco de Fortaleza. É isso aí. Pode mandar foto com cachorro, com bode, você também, claro. Para o número 628599000, mas não se esqueçam do seu nome e o nome da cidade, tá? Antes da gente falar de Série A, próximos jogos, vamos registrar alguns torpedos? Vamos. A galera participa. Um abraço pro Jean Pedro de Fortaleza.
Tá perguntando aqui sobre o Cartola. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês participarem na liga. Próximo bloco. Lamentável o que aconteceu em La Bombonera. Júnior Ferreira, de Sonópolis, Ceará. Tô assistindo vocês. Luciana, manda um beijo pra mim. Mando. Qual o nome dele? Júnior Ferreira. Um beijo pra você então, Júnior. Obrigado, Júnior, pela participação. Boa tarde a todo esse programa que é ótimo. Um abraço a todos vocês. Juan, da Fazenda Rio Grande, Paraná. Obrigado, Juan, pela sua participação. Olá, boa tarde. Mande um beijo para a torcida do Flamengo. Franciele, de Massapê, Paraíba. Obrigado, Franciele, pela sua participação. Genilson, de João Pessoa. Da Gama. Empate. Vamos falar então do jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense, porque o Magno Alves pode estrear neste fim de semana com o Fred. André, o Atlético Mineiro chega com sede de título, sede de vitória após ser eliminado na Libertadores? Aí só sobrou a Copa do Brasil, lá em agosto, e agora o Campeonato Brasileiro. Então o foco está total nessa competição. Eu que cheguei a dizer que, para mim, o Atlético Mineiro é o maior favorito hoje para conquistar o Campeonato Brasileiro. Assim, Sim, meu palpite antes de começar. Pelo elenco, pela força que tem. Agora o Fluminense melhora bastante com o Magno Alves, viu? Magno Alves e Fred no ataque. E olha que eu já cheguei a ter figurinha do Magno Alves. Ele fazia o ataque com o Rony e com o Romário. Rony e Romário hoje estão barrigudos, pararam de jogar e o Magno Alves continua firme e forte. Você acha que essa dupla pode desequilibrar o Atlético Mineiro ou não? Já impõe respeito. Com certeza, na pré-eleição do Levir Coupe, quando ele reúne os jogadores para passar estratégia para o jogo, vai ter uma parte especial, ele já vai dedicar alguns minutos para falar sobre esses dois. Sobre a marcação em cima do Magno Alves, em cima do Fred. A experiência dos dois pode fazer, sim, diferença nesse jogo. Vai ser um jogão. Vamos falar agora um pouco do Walter, André. Walter que não deu muito certo no Fluminense, mas está dando muito certo no Atlético Paranaense. E ele vai reencontrar o seu ex-time, o Goiás. Bom, né? Sempre é bom começar bem. Fico feliz, mais uma vez que está aqui em Goiânia. Eu espero com a vitória, Joguei contra o Goiás 2 vezes, perdi 1 e ganhei 1. É isso aí, André. É impressionante, né? Em pouquíssimo tempo, o Walter é o principal jogador do Atlético Paranaense. Já assumiu, né? Já tomou conta, né? Já tomou todo o espaço, né? Em todos os sentidos. É dele. Né? ele é bom jogador. Tem que ter... cuidar um pouquinho melhor da parte física, que esse negócio de jogar gordinho aí, uma hora não vai dar certo não pra ele. Você acha que no Atlético... Mas categoria ele tem, ele é craque, Luciano. Você acha que no Atlético Paranaense, não estou dizendo que o Walter tinha mordomia no Goiás, mas ele era gordo e jogava. Você acha que no Atlético Paranaense ele pode continuar com esses quilinhos a mais ou não? Porque no Fluminense a diretoria pegava no pé dele, nutricionista 24 horas. Chegou uma época que ele chegou a ficar magro com o Renato Gaúcho, né? Mas no Goiás ele sempre foi gordo e nunca ninguém pegou no pé. Se pegava, não dava certo. Não dava certo. Então, e no Atlético Paranaense? Eu acredito que lá vai pegar mais no pé. Lá o CT do Caju, a estrutura que tem, vai trancar o Walter lá. E eu acho que lá ele pode emagrecer, sim. Último intervalo aqui no Brasil Esportes. E a seguir o assunto é Série B. Também vamos comentar do Cartola. Voltamos em 2 minutos.